Fala aí, meus amigos, tudo beleza? Eu sou o Fábio de Oliveira, sejam todos bem-vindos ao canal Ministério da Razão. E estou gravando esse vídeo pela segunda vez, porque passei uma raiva hoje, porque dia 5 eu gravei vários vídeos. Eu fui até olhar os outros para ver se não teve problema. Foi só esse aqui. E quando eu fui agora editar, o que aconteceu? Eu gravei dia 5 de maio de 2021. Hoje são 12 de maio de 2021. O que acontece? Quando eu fui olhar, fui editar, para minha decepção, deu um problema na hora que eu estava gravando. Não gravou o áudio todo, só gravou 5 segundos e nem a imagem, só gravou a tela. Aí o que aconteceu? Frustração total, não tinha que ter olhado isso antes, no dia, mas tudo bem. Vamos ao vídeo de novo. Tanto o título do vídeo é o mesmo título da matéria. Certo? Vamos lá. Então, encontrado o organismo que explica a origem de toda a vida complexa na Terra. Vamos aqui à matéria. Aqui. Encontrado o organismo que explica a origem de toda a vida complexa na Terra. Cientistas japoneses observam pela primeira vez arqueias de Asgard, micróbios cujos ancestrais deram o passo inicial para a aparição de animais e plantas há 2 bilhões de anos. Uma arqueia de Asgard vista no microscópio, essa daqui. Após quase 15 anos de trabalho, cientistas japoneses conseguiram pela primeira vez tirar do fundo do mar e criar em laboratório arqueias de Asgard, o misterioso organismo que pode explicar a origem de todas as formas de vida complexa da Terra, incluindo os humanos. Todos os seres vivos que podemos ver a olho nu são feitos com os mesmos tijolos, células complexas, com organelas internas chamadas eucariotas. Uma pessoa é um conjunto de 30 bilhões de células eucariotas que cooperam entre si com um objetivo comum. Todas as plantas, animais e fungos são eucariotas. Na Terra há outros 2 grandes domínios da vida, o das bactérias e o das arqueias. Estas últimas, mais primitivas, são organelas internas. Estas duas, mais primitivas, sem organelas, esquece o som, tá, gente? Sem organelas internas, são o domínio mais misterioso e interessante, pois acredita-se que há cerca de 2 bilhões de anos, uma arqueia engoliu e assimilou outro micróbio, transformando-se na primeira célula complexa. Foi o primeiro passo até nós. E ainda não se sabe como aconteceu. Em 2015, cientistas escandinavos que rastreavam as profundezas dos oceanos descobriram as arqueias de Loki, batizadas em homenagem ao deus nórdico. Tinham apenas o DNA delas, pois era impossível isolar e criar no laboratório esses micróbios que vivem a mais de 3.000 metros de profundidade. Seus genes indicavam que suas arqueias eram os parênteses mais próximos de todas as eucariotas e que tinham genes essenciais para realizar funções básicas da vida eucariota, embora em teoria não os necessitassem. Desde então, foram descobertas outras arqueias similares, Thor, Odin, Heimdall e Hel, que possuem genes eucariotas e foram agrupadas na família Asgard, o lar dos deuses vikings. Até agora, ninguém sabia o aspecto desses prováveis descendentes do nosso primeiro ancestral. Em 2006, a equipe de Hiroyuki Yamate do Instituto de Ciência e Tecnologia do Mar e da Terra do Japão extraiu sedimentos marinhos da fossa de Nankai, em frente à costa sul da principal ilha japonesa. Era um habitat a 2.500 metros de profundidade, com 2 graus de temperatura, em completa escuridão. Um território mais hostil e desconhecido que a superfície de Marte. Ao analisar as amostras, os cientistas perceberam que continham arqueias de Asgard. Eles podiam, portanto, ser os primeiros a criar e observar uma dessas criaturas vivas. Durante 5 longos anos, eles tentaram fazer o organismo crescer no bioreator, aparelho que produz seu habitat natural e aporta nutrientes. O bioreator funciona como as máquinas que fazem café por gotejamento, nas palavras do próprio Yamate. Depois, os pesquisadores passaram outros 7 anos engrossando as comunidades até poder isolá-las e observá-las no microscópio. Esta semana,
Gente, esta semana é da data da matéria, certo? O cientista e sua equipe publicam o estudo relatando seu sucesso ao conseguir ver pela primeira vez um desses organismos vivos. A chave, diz Imate, foi deixar que as arqueias crescessem junto com outros micróbios de seu entorno e acrescentar um ingrediente pouco habitual, leite em pó para bebês. Embora ainda não tenhamos confirmado, é bem possível que essas arqueias estejam usando algum dos ingredientes do leite em pó para bebês como alimento, explica Imate. As arqueias de Asgard medem 1/10 de milésimo de um centésimo e se reproduzem muito devagar para os padrões de um micróbio, mais ou menos uma vez por mês. O mais curioso são seus longos tentáculos entrelaçados. Os cientistas ainda não sabem por que os usam, mas acreditam que são essenciais para explicar como surgiu a vida complexa a partir de organismos muito parecidos com esses. Segundo sua teoria exposta na revista Nature, o ancestral dos eucariotas era uma arqueia similar à de Asgard. A vida complexa surgiu seguindo o que eles chamam de 3E. Primeiro, a arqueia enredou uma bactéria com seus tentáculos, depois a engoliu e por último a endogenizou, ou seja, estabeleceu com ela uma relação de cooperação para trocar nutrientes, conhecida como sintrofia. A bactéria, que até então era um organismo independente, transformou-se numa mitocôndria. Guarde esse detalhe aqui. Uma organela que fornece energia ao seu hóspede. Imate deu um novo nome aos organismos retirados da fossa de Nankai. Arqueia Prometeu. Como é que é? Arqueon sintrópico. Esse nome aqui é difícil de ler. Mas vamos continuar. Em alusão ao ser mitológico que roubou o fogo, a energia dos deuses para dar aos humanos. 2 bilhões de anos depois, as mitocôndrias continuam presentes em todas as células eucariotas com idêntica função. A origem da vida complexa foi a cooperação. Então, isso aqui que originou a vida complexa das células, gente. Foi o que? A cooperação entre esses organismos. Provavelmente uma bactéria, algo parecido com essas arqueias, engoliu e depois estabeleceu uma relação de cooperação que é chamada de sintrofia. E aí esse novo ser que agora foi praticamente engolido, mas não foi desfeito, na verdade, ele foi só viver em sintonia. E tem outras coisas também no meio do caminho. Porém, deixa eu te falar, vou dar uma pausa aqui rapidinho. Não sei se vocês viram, geralmente já mostrei em vários vídeos aquele piolho de língua de peixe, que é um bichinho muito estranho, que ele devora a língua do peixe, ele vai comendo a língua do peixe, e quando a língua do peixe ela é totalmente devorada, ele passa a se alimentar do sangue. Aí, é claro, não tem nenhum ser de um peixe que deu origem a outro tipo com, vamos dizer, uma simbiose entre esse piolho de língua de peixe com o peixe. Mas isso pode acontecer? Pode acontecer. Foi algo parecido que aconteceu. Como ou algo parecido com a arqueia não teve como simplesmente pegar esse novo elemento e absorver, o que aconteceu? Houve uma transformação, houve uma sintonia entre eles, entendeu? Na verdade, essa relação é chamada de sintrofia. Mas vamos chamar no grosso modo, vamos chamar de uma sintonia entre eles, certo? Vamos lá. Ninguém pode retroceder 2 bilhões de anos e ver exatamente o que aconteceu, mas podemos traçar uma hipótese de como os eucariotas surgiram a partir dos micróbios. E fizemos isso graças ao primeiro cultivo vivo dessas arqueias e ao conhecimento prévio que tínhamos sobre a origem dos eucariotas, explica Imate. A hipótese coincide com a apresentada nos anos 60 pela bióloga norte-americana Lynn Margulis. Segundo ela, não sei se a pronúncia é essa, tá, gente? Mas estou lendo como se escreve aqui. Segundo ela, as mitocôndrias e os cloroplastos, lembrando, gente, cloroplastos só tem em plantas, certo?
são responsáveis para também troca de energia para fotossíntese, certo? Mas isso aqui também só tem nas células das plantas, que ajuda as plantas semi-elementares de luz nascerem por simbiose. Então olha só, segundo ela, os mitocôndrias e os cloroplastos que ajudam as plantas a se alimentarem de luz nasceram por simbiose. As mitocôndrias também, como eu falei agora há pouco, essa sintonia que houve foi uma simbiose que teve entre uma arqueia, vamos chamar assim, algo parecido, que absorveu, foi tentar engolir, vamos dizer assim, a grosso modo, para você entender, e houve uma simbiose entre esse novo ser e aí deu origem ao que? O que nós chamamos como mitocôndrias, que até hoje têm as mesmas funções dos seres vivos. Né? Certo? Em 1999, a bióloga espanhola Purificación López Garcia teorizou que os eucariotas aparecem por uma aliança de sintrofia com as bactérias. Os cientistas japoneses observaram que as arqueias descobertas se alimentam de aminoácidos e, para poder digeri-los, estabelecem uma sintrofia com as bactérias ao seu entorno. Olha aqui, gente. Essas arqueias que eles acharam desenvolveu uma sintrofia com as bactérias ao seu entorno. Ou seja, algo bem parecido como era há 2 bilhões de anos. Ou seja, tudo mostrando que o que se sabe entre como se formou essas células complexas tem que um pano de fundo, tem uma base, tem uma hipótese. Por quê? Hipótese, no caso, uma hipótese científica, não é simplesmente uma sugestão. Por quê? Pelo que se observa no comportamento dessas arqueias aqui. Elas precisavam o quê? Elas precisavam, para se alimentar de aminoácidos, interagir com outros seres vivos. E é o que aconteceu, certo? Continuando. Como que é? Cientistas japoneses, vou ler de novo. Os cientistas japoneses observaram que as arqueias descobertas se alimentam de aminoácidos e, para poder digeri-los, estabelecem uma sintrofia com as bactérias de seu retorno, que lhes fornecem pequenas quantidades de oxigênio. Por isso, Mate só foi capaz de criá-las quando as deixou viver junto às suas companheiras e cooperar com elas. Talvez essa necessidade de oxigênio bacteriano tenha sido muito maior há 2 bilhões de anos, quando a Terra começou a se encher desse composto, afirmam Krista Lepper, sei lá uma pronúncia isso aqui, e Filipa Souza, especialistas em arqueias da Universidade de Viena, num comentário sobre o assunto. Naquela época, é provável que as arqueias tivessem parte da maquinaria genética para ler e transcrever o DNA que precisavam para se transformar em células complexas. Não me parece correto dizer que esse organismo é o elo perdido entre a vida simples e a complexa, mas faz todo sentido que algo muito parecido com o que o estudo descreve tenha sido o início de tudo, diz Iñaki Ruiz Trillo, pesquisador do Instituto de Biologia Evolutiva de Barcelona. Esse trabalho tem um mérito enorme. As arqueias de Asgard são seres atuais que evoluíram durante 2 bilhões de anos. Portanto, não são iguais aos seus ancestrais. É evidente que não podemos presenciar todo esse processo evolutivo observando essas arqueias, comenta Julie Pareto, especialista em biologia sintética da Universidade de Valência. Julie Pareto, especialista em biologia sintética da Universidade de Valência, Espanha. Mas ele diz que, graças a elas, temos um primeiro fotograma dessa evolução. E provavelmente teremos mais. E Matt explica que tem 2 objetivos a partir de agora: criar outras espécies de arqueias de Asgard e verificar para que utilizam os seus misteriosos tentáculos. Bom, gente, deixa eu te falar uma coisa. É interessante que é o seguinte: em ciência nada é dogmático, nada é assim, não, tem a probabilidade, mas uma coisa interessante é isso aqui, ó. Eu vou até botar na tela para vocês, que é isso aqui, ó.
Não me parece correto dizer que esse organismo é o elo perdido entre a vida simples e complexa, mas faz todo sentido que algo muito parecido com o que o estudo descreve tenha sido o início de tudo, diz Iñaki Ruiz Trillo, pesquisador do Estudo Biologia Evolutiva de Barcelona. Sabe, o que acontece? Aqui temos um indício de como realmente, de como poderia ter sido. Por quê? Porque, lógico, você não tem como voltar no tempo 2 bilhões de anos. Se você tivesse uma máquina do tempo, pudesse voltar lá e ver como é que é, aí, claro, seria muito mais fácil. Entretanto, tudo que nós temos hoje, que a ciência afirma, é baseado em quê? É baseado em descobertas. Ninguém está inventando as coisas. Vou inventar outra coisa. Os caras demoraram anos para poder pegar essas arqueias, para poder fazer com que elas vivessem fora do seu habitat, e tiveram que recriar condições para que elas similares onde elas viviam, para quê? Para poder observá-las e fazer seus estudos. Então isso demorou anos, não foi simplesmente alguém chegou, mergulhou, tive uma ideia, eu acho que foi isso. Não existe isso em ciência. Agora, claro, ninguém é dogmático. Agora temos apontamentos, eles fazem apontamentos e daí vão traçar o quê? Mais pesquisas nesse sentido. Agora, o que você vê é o seguinte, são pessoas dogmáticas dizendo assim, não, a vida começou assim porque uma entidade quis e acabou. Mas a prova está aqui, esse livrinho aqui, acabou. Não, gente, em ciência não é assim. Agora, uma coisa é a interação que houve com outros seres, e as arqueias são algo parecido com o quê? Com os primeiros seres que deram origem às células eucariotas, que são as células complexas. Sabemos uma coisa, que não podemos dizer assim, foi exatamente assim, mas provavelmente, pelo que nós estudamos, pelo que é visto, pelo que as pessoas pesquisam, então tem-se uma ideia, um parâmetro para direcionar os estudos. Agora, uma coisa que eu vou falar aqui, alguém fala, mas se tem outra coisa cooperando, é porque teve um plano, teve um design. Não tem nada de design. Você vê o que? Tudo que é afirmado em ciência, você vê com comprovações e com o que? Base em relação às observações, às pesquisas, à experimentação. Agora, você não vê em nenhum momento, você vê um ser mágico ali. Não há evidências. Certo? Então tá aí o estudo, a descoberta não tem o propósito de ser a palavra final, como diz aqui no final, as arqueias de Asgard são seres atuais que evoluíram durante 2 bilhões de anos, portanto não são iguais aos seus ancestrais. Não são iguais, ou seja, mudaram. Pode ser seres muito primitivos, parecidos com os primitivos, sim, mas o tempo que passou teve uma mudança, então não são iguais. Agora, é evidente que não podemos presenciar por todo esse processo evolutivo observando essas arqueias, comenta Rulli Pareto, especialista em biologia sintética da Universidade de Valência. Mas ele diz que graças a elas temos um primeiro fotograma dessa evolução. Provavelmente teremos mais. Então significa o seguinte, que ninguém disse assim que vai ter, isso aqui é exatamente como aconteceu, foi dessa maneira e ponto final. Não é assim. Mas graças a essa observação, vamos ter o quê? Mais ideias, temos mais descobertas e outra coisa. O que comprova aqui simplesmente a evolução. Você não vê uma criação sendo comprovada em nada. Seja cada descoberta que você vai ver dentro da ciência, você não vê uma criação, você não vê criacionismo, você vê o que? Sempre a evolução. Até hoje, todos que tentaram desbancar não conseguiram desbancar a evolução, porque a evolução ela é um fato. Agora, a explicação de como a vida complexa das células eucariotas, isso tem agora um apontamento e tem um esclarecimento agora um pouco melhor nesse sentido, tudo bem? Então, gente, fique aí com esse vídeo. Sei que demorou um pouquinho, mas é necessário. E lembrando, gente, aqui também nós fazemos divulgação científica. Estamos aqui pela informação séria e contra toda a pseudagem, certo? Então, você quer ajudar o canal para que continuemos com esse trabalho,
faça parte do clube de membros. Esses são os membros que fazem parte aqui do canal. Lembrando que tem pessoas que não podem fazer parte do clube de membros, mas podem ajudar de outra maneira e querem. Beleza, quer fazer a chave Pix? Tá no comentário fixado. E quem não pode ajudar, pô, Fábio, eu não tenho condição de ajudar financeiramente. Não é obrigado, claro que não. Mas eu quero ajudar. Como é que você vai ajudar? Como você sempre ajudou. Curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo e trazendo mais pessoas para se inscreverem no canal. Outra coisa, venham sempre no canal para ver se tem vídeo novo, certo? Porque às vezes o YouTube não passa, certo? Ou nas redes que você vê nas outras plataformas também, venham ao canal para ver se tem vídeo novo, tudo bem? Então agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos e tchau, tchau.